Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos os irmãos a irem no livro de Lucas. Lucas, capítulo 21, de 5 a 7. Lucas, capítulo 21, de 5 a 7. A inerrante palavra do Senhor, ela diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão e que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, que o Teu Santo Espírito Ele nos conduza, que a Tua igreja seja edificada e que eu seja usado, Pai, para ministrar a palavra ao Teu povo, que pecados sejam deixados de lado, que vidas possam sair daqui com uma decisão, Pai, de mudança de comportamento e de mentalidade, que a Tua palavra, Pai, ela seja maior e que eu diminua, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O título do sermão é O Alerta do Fim. O Alerta do Fim. O sermão ele está dividido em total de 3 partes. A primeira, o encanto com o visível, verso 5. O encanto com o visível, verso 5. Segundo ponto, o alerta de Jesus, verso 6. O alerta de Jesus, verso 6. E o último ponto, a pergunta que surge, verso 7. A pergunta que surge, verso 7. Vivemos em tempos em que muitas pessoas estão encantadas com construções, com templos, com riquezas, ou simplesmente por símbolos de poder. Os discípulos de Jesus também ficaram maravilhados com a beleza do templo de Jerusalém. No entanto, Jesus, ele responde com um alerta, da seguinte forma: aquilo que parece firme e glorioso aos olhos humanos pode desmoronar em um instante. O que ele está dizendo aqui é: a segurança verdadeira não está nas estruturas humanas, mas na fidelidade de Deus em meio às tribulações. O encanto com o visível, verso 5, acompanhe nas Sagradas Escrituras. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. É bem verdade que se faz necessário nós entendermos um pouco de como que a história se sucedeu até chegar aqui. Foi Davi quem concebeu a ideia de edificar um templo que seria dedicado ao Senhor. Entretanto, essa responsabilidade ficou com Salomão, seu filho, para construir este templo, iniciando assim a construção a partir do 4º ano do seu reinado, no ano de 969 a.C., e sendo finalizado 7 anos mais tarde. O templo foi saqueado, renovado e purificado ao longo dos séculos. Os seus tesouros foram levados para a Babilônia, conforme o texto de 2 Reis, verso 24, capítulo 24, verso 13.
Já no ano de 589 a.C., o exército dos caldeus destruíram Jerusalém, inclusive o templo que Salomão construiu. Entretanto, 50 anos mais tarde, ao voltarem do cativeiro da Babilônia, eles construíram um altar para o novo templo, sendo concluído 20 anos depois o seu regresso. O templo, por sua vez, foi saqueado novamente por Antíoco Epífanes, sendo purificado novamente por Judas Macabeus. E, por fim, Herodes, o Grande, ampliou o templo, modificando todo o complexo de edifícios, e o resultado foi o novo templo. E este novo templo, que foi lido nesse texto, que Jesus se encontrava e os seus discípulos também. No tempo de Jesus, o templo em Jerusalém, ele era o maior símbolo de fé e de identidade e esperança para o povo judeu. Era o lugar onde a glória de Deus havia habitado, conforme o texto de 2 Crônicas 7, de 1 a 2. Era onde os sacrifícios, eles eram feitos. Ali no templo, era onde acontecia as festas e os rituais eram feitos com muita reverência. E na sua forma, no século I, o templo ele havia sido ampliado por Herodes. E eles se tornaram uma das grandes construções dos tempos antigos. As suas pedras de mármores, elas, assim que o sol batia nelas, elas resplandeciam à luz do sol. O ouro que era colocado por parte de todo aquele edifício dava todo um tom de riqueza. As oferendas de reis e os devotos enriqueciam ainda mais a aparência deste templo. E segundo Flávio Joséfo, o templo tinha cerca de 50 metros de altura. Estamos falando de 1º século. Era uma mega construção. Os discípulos, judeus, muito piedosos, simples, naturalmente admiravam aquilo que estavam vendo. Era natural. Mas Jesus, como sempre, com um olhar além das aparências, ele aponta algo que os seus discípulos não estavam observando. E Jesus aqui, ele não condena a beleza do templo, mas sim a falsa segurança que os homens colocavam nele. De fato, o templo, ele era belo, mas por dentro estava corrompido por uma liderança religiosa hipócrita, conforme o texto de Lucas 20, de 45 a 47. Um culto ritualístico e simplesmente vazio, conforme o texto de Mateus 15, 8, 9. E simplesmente uma espiritualidade de fachada. Tudo isso, a beleza de um templo, a grandeza das edificações, a hipocrisia de um povo estava habitando juntos naquele lugar. A questão toda aqui não está na pedra ou no ouro. A questão toda está no coração de um povo. E também hoje, o visível, ele pode nos enganar. É possível ter várias igrejas cheias, entretanto com corações vazios. É possível ter os cultos muito bem elaborados e vidas mal resolvidas. É possível ter ministério de aparente sucesso
e almas sem arrependimento. O ser humano, ele por sua vez, ele enxerga o exterior, porém o Senhor enxerga o coração, conforme o texto de 1 Samuel, verso 16, 7b. Jesus, ele nos lembra que, ainda que o templo fosse belo, ele seria destruído. E isso ecoa uma verdade muito profunda, porque tudo que é humano e visível se torna passageiro, inclusive toda e qualquer expressão religiosa. A fascinação dos homens, a fascinação humana, pelaquilo que vai colocar os olhos em alguma espécie de elogio, essa atitude dos discípulos representam algo muito mais profundo. E o que é? A inclinação do ser humano por aquilo que é visível e grandioso e tangível. É bem verdade que os humanos, que os homens, eles são veiculados por tudo aquilo que chama atenção, por tudo aquilo que dá status e por tudo aquilo que inspira confiança. Veja que este templo, ele tem tudo isso. 50 metros de altura, ouros. E aqui não é ouro de utensílios, não. São ouros que foram colocados por toda a parte do templo. Além das pedras, jaspe, rubi, que eram colocadas no templo, expressando a criação. E tudo isso chama a atenção, dá status e inspira confiança pela grandeza do que era. Mas a fé cristã, meus irmãos, ela não se fundamenta naquilo que os olhos veem. Não é na grandeza daquilo que o homem pode construir, mas naquilo que o coração crê. Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos, conforme o texto de 2 Coríntios 5, verso 7. As coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Assim nos afirma o texto de 2 Coríntios 4, 18. Imaginem uma casa luxuosa, uma fachada imponente, uma decoração moderna, mas sem ninguém morando dentro. Bonita por fora, vazia por dentro. É assim que pode ser a vida espiritual de muitos. Muitos aparentam uma vida religiosa muito grandiosa, 50 metros de altura, ouros e pedras preciosas, mas apenas uma aparência bela, mas sem comunhão viva com Deus. E aqui existe a grande questão da idolatria nas estruturas, onde que é comum, muitos se tornam dependentes das pedras bonitas de um templo moderno, como a estrutura de uma igreja local, a eloquência do seu pregador e conforto diante de tudo do que ela oferece e, sobretudo, a estética do culto. Isso se torna um tipo de idolatria e, sobretudo, de disfarçada. Uma fé que se apoia em coisas sagradas, mas não no Deus que as santifica, por exemplo. Conforme o texto de Atos 17, verso 24. Abra sua Bíblia. Atos 17, verso 24.
A inerrante palavra do Senhor, ela diz assim, vamos ler juntos? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A fé que se apoia no visível perde poder quando o visível se vai. E quando isso acontece, ocorre o confronto com a realidade. Certamente o templo cairá. O templo que parecia inabalável, ele estava com os dias contados. O que era belo aos olhos humanos seria reduzido a meros escombros pela mão de Deus. E esse é um alerta implícito de Jesus Cristo. Tudo aquilo que se torna fonte da nossa confiança fora de Deus será abalado. Assim como em Babel, onde os homens se orgulhavam da sua torre, da sua mega torre, o templo agora lhe é um aviso. Por quê? O homem ele pode se encantar com as pedras grandes, mas Deus se importa com os corações quebrantados. Em nossos dias, há várias igrejas grandes, estruturas muito tecnológicas, cultos até, de certa forma, cinematográficos. A gente se pergunta, será que Deus está presente diante de tudo isso? A pergunta mais importante não é qual é o tamanho do templo? Ou como está a liturgia? A pergunta mais importante é: há temor do Senhor? Existe arrependimento genuíno? Existe o fruto do Espírito no meio do povo de Deus? Porque é exatamente isso que Jesus está procurando. E a pergunta que eu faço a todos vocês é: você está encantado com o templo ou com o Deus do templo? A beleza que os homens fazem, elas te impressionam? E diante disso, você tem a garantia de que Deus está presente? O verdadeiro templo que Deus busca, ele é um coração quebrantado. Assim como nós lemos em Atos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A questão toda do templo é onde o coração lhe se apega. Diante daquilo que o olho vê e daquilo que ele crê. E por isso que Jesus, posteriormente, ele vai dizer que não vai sobrar pedra sobre pedra. Toda a confiança que esses homens tinham no visível seria abalada. E por isso, Jesus ele faz um alerta no verso 6. Acompanhe. Então, Jesus disse: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aqui ele quebra o clima. Sabe aquele amigo onde está todo mundo junto e sai para um lugar onde todos estão em um clima animado e por vezes até despercebidos? Aí vem aquele amigo mais sério e diz: opa, olha só, vocês querem ir por esse caminho, mas o caminho melhor é esse, que aparentemente se torna mais difícil, mas o caminho melhor é esse. Aí todos os amigos, o semblante cai, nossa, lá vem o Orlerson, de novo, mais uma vez o Orlerson. E Jesus é essa pessoa aqui.
os discípulos estavam encantados com o tamanho do templo, com a beleza que existia. Mas vem Jesus e diz: opa, voltem para a realidade. Vocês querem saber a verdade? Que tudo isso que vocês estão vendo, toda essa grandeza será derribada e não vai sobrar pedra sobre pedra. Os discípulos, o quê? Como? Um templo desse tamanho, olha o tamanho dessas colunas. Como pode isso tudo vir abaixo? Jesus, ele quebra esse clima de admiração. E a declaração dele é inesperada e cortante para esses discípulos. Vejam que, com um só versículo, Jesus ele confronta a beleza externa com uma realidade futura. O que os discípulos eles estavam vendo e como eles estavam entendendo, dentro dessa compreensão, era algo permanente. Mas Jesus mostra que seria apenas algo mais transitório. O que para esses homens parecia estável, Jesus disse que estava para se ruir. E essa fala revela algo que perpassa por toda a Escritura. Deus ele não mede como o homem mede, por exemplo. Deus vê além das aparências e julga segundo a sua verdade. E Jesus, mediante isso, ele faz um alerta para um cumprimento real. E o que Jesus disse não é meramente algo simbólico. Verdadeiramente isso iria se cumprir, literal e de forma histórica no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, toda a cidade foi queimada, o templo foi incendiado e destruído, as pedras foram arrancadas para retirar o ouro. Enquanto o templo ele era queimado, o ouro vinha derretendo, ele só coletando o ouro. Todo o sistema religioso que girava em torno do templo desmoronou completamente. O que parecia impossível se tornou realidade. Jesus havia dito isso 40 anos antes, e sua palavra se cumpriu com tamanha precisão. Dizer que o templo seria destruído era o equivalente a dizer que o mundo, como eles conheciam, estava prestes a ruir. Entretanto, Jesus está com firmeza anunciando para esses homens que estavam com eles que tudo aquilo que eles estavam vendo não passava de uma falsa segurança, e mostrando que até mesmo aquilo que seria sagrado pode ser removido se o povo não estiver com aliança com Deus. Vejam, meus irmãos, que tudo o que é construído sem submissão verdadeira a Deus, mais cedo ou mais tarde desmorona. E diante desse cumprimento histórico, do juízo do ano 70 depois de Cristo, historicamente essa profecia de Jesus, de fato, ela se cumpriu. As pedras foram roubadas, os tesouros foram saqueados, o local onde era sagrado foi profanado. Historiadores argumentam que quando os romanos invadiram Jerusalém, cerca de 1 milhão de judeus estavam refugiados dentro dessa cidade, e eles mataram todas essas pessoas. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, relata que o fogo consumiu o templo e que os romanos eles acabaram com as pedras, pedra por pedra, derrubaram tudo, simplesmente para extrair as pedras preciosas e o ouro. Ou seja, isso que Jesus está falando não é simplesmente uma hipérbole retórica, mas para Cristo
era um juízo real. A sua profecia para ele naquele momento era real. E o que esse texto ele nos aponta é que o juízo, por vezes, ele pode iniciar pela casa de Deus. E esse alerta não é apenas sobre política e guerra. Ele é um juízo espiritual. O templo, por sua vez, ele estava cheio de rituais, mas vazio da presença de Deus. E isso tudo é que a beleza exterior escondia. Corrupção religiosa, conforme o texto de Lucas 20, verso 47. Os corações endurecidos, conforme o texto de Lucas 19, 41 a 42. E uma liderança cega, conforme o texto de Mateus, capítulo 23. Jesus, ele atua como profeta. Aqui ele está exercendo um dos seus ofícios, que é de ser profeta. E ele anuncia o fim daquilo que não corresponde mais à vontade de Deus. Isso nos soa como um alerta. E que tipo de alerta? Contra o apego às estruturas. O que Jesus está dizendo, em essência, é: não coloque a sua confiança no que é visível, institucional ou terreno. Porque hoje, muitos crentes, eles estão apegados em suas denominações, nos pastores carismáticos, em atividades impactantes e, sobretudo, naquilo que eles vão chamar de tradição religiosa. E esse texto, ele nos lembra que tudo isso pode ruir. A verdadeira fé, meus irmãos, ela não depende de pedras, de mármore, das pedras preciosas. A verdadeira fé, ela não depende de nada daquilo que o homem pode ornar na sua adoração. A fé, a verdadeira fé, ela depende da rocha que é Cristo. Parece óbvio, é tão óbvio que muitos falham. Pergunto a vocês, como que você reage quando as estruturas familiares são abaladas? Como que você reage quando tudo aquilo que você planejou, construiu, vai tudo por água abaixo? Vou lhe dar um exemplo. O exemplo de Jó. Jó era rico, tinha gado, tinha animais, tinha seus servos, sua casa, filhos, perdeu tudo. Pergunto, a fé de Jó se abalou? O que é que Jó lhe nos ensina? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, nem por um momento, devemos aplicar a nossa confiança naquilo que construímos. Nós, nem por um momento, podemos colocar a nossa fé em homens, porque são falhos. Nós, nem por um momento, devemos colocar toda a força da nossa fé naquilo que o homem pode construir. Porque certamente isso não é nada mais, nada menos do que passageiro. E ruirá. Acabará. A sua fé está firmada em Jesus Cristo? Eu pergunto, vocês estão aptos para os tempos que possam vir?
ou estão seguros nessa falsa segurança, que pode simplesmente se desmoronar. Não sei se vocês estão percebendo, mas o mundo está em guerra. Ainda não chegou aqui, mas poderá chegar. Vocês estão preparados? E quando acontecer, para onde vocês vão? E quando isso acontecer, e se acontecer, por exemplo, vocês vão se desesperar? Vão correr da sala para a cozinha? E quando isso acontecer, onde estará a fé de vocês? Sabe, meus queridos, Jesus Cristo, Ele está nos conduzindo para entender que o centro da fé cristã não é um templo, mas uma pessoa, Jesus. Quando tudo mais for abalado, aqueles que estiverem em Jesus Cristo permanecerão firmes, porque sua fé não está alicerçada na areia, mas na rocha que é Cristo. Imaginem um turista visitando uma catedral muito famosa, encantado com as colunas, as esculturas. Ele tira foto, ele observa cada detalhe, mas nunca entra no santuário, fica só do lado de fora, admirando a arquitetura, sem se achar com aquele que habita no santo lugar. Assim estavam os discípulos, e assim muitos estão hoje. Ficam encantados com aquilo que se pode encontrar, mas podem estar distante de Deus, que habita no invisível. E o alerta de Jesus, ele é claro. O que é apenas de fachada será derribado. O que é construído sem base espiritual será abalado. Mas quem está firmado nele, certamente permanecerá. Jesus mexe com a base da segurança dos seus discípulos. E, naturalmente, ocorre uma inquietação. Eles se perguntam: quando isso vai acontecer? Leia o verso 7. E perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Os discípulos aqui, eles estão atentos para questionar. Mas vejam, o questionamento deles é no quando. Quando se sucederá? Isso nos chama atenção, porque o foco ele não pode ser em datas. Ele não pode ser em eventos. E depois de eles terem ouvido isso, depois dessa afirmação de Jesus, eles perguntam quando. E se possível, eles poderiam perguntar assim: como se preparar ou reconhecer o que está chegando? Veja que essa pergunta é naturalmente humana, porque ela está inserida no campo das emoções. Porque esses homens querem alguma espécie de previsão, alguma forma de colapso. Entretanto, a alma busca isso: entendimento, controle de tempo. A pergunta desses homens revela duas coisas: a ansiedade em relação ao futuro, porque eles querem entender para se precaver, e o desejo de ter o controle, na espera de sinais muito claros para se sentirem seguros. Assim como esses discípulos, assim como esses homens, nós também caminhamos com esse impulso de querer datas, mapas, os cronogramas, quando ouvimos sobre o fim. Existe uma corrente teológica
que ele faz até soma matemática das semanas para entender sobre o reino que se virá. E fazem cálculos matemáticos, como se o reino de Deus fosse entendido pela matemática. Apesar de compreensível a pergunta desses homens, ela não está alinhada com o propósito de Jesus, porque eles estão buscando estar atentos nos sinais, enquanto Jesus está totalmente interessado no coração e na fidelidade diária. Apesar da pergunta ser legítima desses homens, Jesus não a responde como eles esperavam. E por quê? Porque essa pergunta está interessada mais em informação do que no que diz respeito à mudança, caráter. Ela está voltada para o que vai acontecer, ao invés de como devemos viver. Essa pergunta vai para uma curiosidade escatológica e não de estar apto espiritualmente para quando ocorrer. Jesus, por sua vez, ele não quer que os seus discípulos estejam esperando os acontecimentos de todos os fatos, mas ele quer que os seus discípulos vivam aptos para quando isso acontecer. Ele quer que os seus discípulos, eles não apenas saibam quando, como uma espécie de informação. A pergunta deles é meramente sobre calendário, mas a resposta de Jesus é sobre caráter. Vejam que ao longo do capítulo 21, Jesus ele não oferece uma resposta exata sobre o quando, mas sim nós vamos achar exortações à vigilância, alertas contra o engano, instruções para estarem aptos sobre qualquer tipo de pressão que venha a existir e encorajamento para confiar na soberania de Deus. A resposta de Jesus mostra que o foco dele não está acerca da curiosidade escatológica, mas para que esses homens pudessem estar aptos espiritualmente. Sabe, meus irmãos, vivemos em tempos onde muitos cristãos estão obcecados por datas, sinais, eventos apocalípticos. Muitos estão se dedicando para entender todo e qualquer tipo de profecia bíblica, os códigos secretos. E eles vão em busca disso, para entender sobre o fim do mundo. Seguem mestres carismáticos, onde dizem estabelecer as datas. Vejam, Jesus vai voltar na data tal. Vejam que esse terremoto, é a volta de Cristo. Vejam essa tempestade. Olha, esse apocalipse, Jesus está voltando, corram. É bem verdade que tudo isso marca a volta de Cristo. Mas isso não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação, ela deve estar na capacidade de nos preparar. E isso é mais importante acerca de qualquer especulação acerca do fim do tempo. O verdadeiro discípulo, ele não precisa saber quando tudo vai acontecer. O verdadeiro discípulo, ele só precisa estar pronto para quando acontecer. Veja que séculos depois disso, muitos cristãos continuam fazendo a mesma pergunta. Quando será o fim? Quais os sinais da volta de Cristo? Já estamos vivendo os últimos dias? Sabe o que isso gerou ao longo da história? Os profetas do fim, com especulações erradas. Todos falharam.
Os crentes mais interessados em datas. Muitos crentes buscando datas, mas desinteressados em santidade, na busca real por Deus. Muitos crentes distraídos com doutrinas que tiram o foco da missão da igreja. Jesus, por outro lado, diz, em Mateus 24, verso 36, ninguém sabe o dia e a hora. E no verso 42, vigiai, porque não sabeis o dia em que o vosso Senhor virá. Ou seja, o mais importante aqui não é saber o quando, mas é de estar pronto ao Senhor. Em vez de vocês perguntarem o quando, vocês devem perguntar assim: como devemos viver enquanto isso não acontece? O que o Senhor espera de mim diante desse futuro? Como o nosso coração pode estar apto para o que vem? Essas sim são perguntas que nos conduzem para a maturidade espiritual, dependência de Deus e a vigilância constante. Meus queridos, Deus não chama curiosos. Deus não está cuspindo fogo, chamando atenção, e venham me ver, olha, essa labareda, eu quero apresentar o Evangelho, nossa, eu quero lhe apresentar acerca do reino. Ele não está com um apito, apitando e chamando atenção. Deus não chama curiosos. Deus chama discípulos vigilantes. Deus quer homens e mulheres que vigiem dia e noite, de manhã, de tarde e à noite. Assim como diz em sua palavra, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Deus, ele busca pessoas que vivam em santidade, e não importa o que aconteça, se o nosso satélite ele sair de órbita, se o sol ele deixar de brilhar, se a água do mar ela se esvair, não importa. O que importa é que todos os crentes vivam uma vida de obediência, devoção, de piedade, de fidelidade, observando os mandamentos do Senhor. Vejam, imaginem um pai, por exemplo, que diz ao filho assim: vou voltar a qualquer momento, então deixe a casa em ordem. O filho, por sua vez, no lugar de arrumar a casa, passa o dia tentando descobrir que horas exatas o pai ele vai voltar. O filho, por sua vez, está com foco errado. A instrução não foi: descubra quando eu volto, mas esteja apto para quando eu voltar. E essa é a mensagem de Jesus. Eu encorajo a vocês aqui: não vivam tentando adivinhar o tempo do fim. Viva como alguém que está apto para achá-lo a qualquer momento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou aqui. Que as suas palavras sejam de Isaías: eis-me aqui, Senhor, olhe para mim. É que quando ele voltar, vocês têm que se alegrar. Pai, eu estou apto, vejam como eu cuidei da minha vida. Eu não lhe desobedeci. Eu relutei contra o pecado, eu mortifiquei a minha carne. Eu lutei contra a concupiscência da carne, contra o engano dos olhos.
Ó Senhor, olhe as minhas mãos e me chama para dentro, porque eu estou apto, eu estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, ele não responde acerca das informações sobre o futuro, mas com exortação para o presente, é para hoje. Estejam prontos, aptos, não percam o seu tempo com coisas mundanas, não percam o seu tempo com coisas passageiras. Quantas e quantas vezes nós vamos perder o nosso tempo com coisas irreais, pessoas viciadas em todo tipo de vício, jovens que estão perdendo seu tempo com jogos, jovens que estão perdendo seu tempo com pornografia, jovens que estão perdendo seu tempo com qualquer tipo de moralidade, homens e mulheres estão correndo atrás do vento, tudo aquilo que envolve a vaidade do nosso coração, do seu coração. Salomão, ele já nos anunciava acerca disso, tudo é vaidade. E por isso, meus queridos irmãos, você tem que estar apto, não para estar desesperado quando o fim chegar, mas para viver como se Cristo viesse hoje, porque esse é o desejo. Os cristãos no primeiro século, eles viviam como se fosse o último dia deles, porque eles tinham a esperança de que Jesus ele retornaria no outro dia. E eles viveram intensamente, eram falhos, pecadores, é verdade, mas viveram intensamente essa mensagem para hoje, para a sua igreja. Vive intensamente a sua fé, aquilo que você diz que crê. Você não ama Cristo? Então por que você normaliza o pecado na sua vida? Você não ama Cristo? E por que você então dialoga com uma cultura perdida, imunda? Você não diz que ama Cristo? Por que você não se dedica em orar, em ler a Bíblia, em jejuar ao Senhor? Você não diz que ama Cristo? E porque por qualquer motivo você não quer servir a Deus, por qualquer motivo, é motivo de não vir à igreja? Você tem certeza daquilo que você crê? Eu convido a vocês hoje a não buscarem datas, a buscarem o real. Busquem o reino de Deus. Hoje, aqui e agora. E vivam intensamente o amor de Deus, o amor ao próximo e o amor à sua santa palavra. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Que Ele dê a todos vocês a confiança de que nós não devemos viver por aquilo que nos cerca, mas confiança na eternidade, na esperança em Cristo, que Ele voltará para levar o seu povo. Maranata, ora vem Jesus. Amém. Amém.